Zafenat-Paneia foi o nome egípcio dado por Faraó a José, filho de Jacó, no Egito. O significado de Zafenat-Paneia sempre foi muito discutido entre os intérpretes bíblicos. Por isso, há várias sugestões de interpretação para esse nome. E neste vídeo, você conhecerá cada uma dessas sugestões e descobrirá se realmente é possível saber o significado desse nome na Bíblia. Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e ative também todas as notificações para você ser avisado de novos estudos bíblicos. Antes de falarmos especificamente sobre o significado do nome Zafenat-Paneia, é importante entendermos o contexto em que esse nome foi dado a José. A Bíblia diz que José recebeu esse nome após interpretar os sonhos de Faraó, lá em Gênesis capítulo 41. Faraó havia sonhado durante a noite e os sonhos o deixaram perturbado. Na verdade, os povos do Antigo Oriente Próximo acreditavam que os sonhos eram presságios do futuro ou mensagens dos deuses. O texto bíblico diz também que Faraó convocou todos os magos e sábios do Egito, mas nenhum deles foi capaz de interpretar os seus sonhos. Foi então que Faraó soube a respeito de José através do chefe dos copeiros da corte. E rapidamente lhe ordenou que José fosse trazido da prisão e colocado diante dele. Já na presença de Faraó, José lhe informou que a verdadeira interpretação de um sonho só poderia ser dada por Deus. Depois disso, José explicou a Faraó que os seus sonhos eram apenas um único sonho que dizia respeito ao futuro daquela terra. Deus estava lhe avisando que a terra do Egito experimentaria 7 anos de muita fartura, que seriam sucedidos por outros 7 anos de muita escassez. Em seguida, José informou a Faraó acerca do que deveria ser feito para que o Egito pudesse superar a crise que se aproximava. Então, nesse contexto, Faraó reconheceu que sobre a vida de José estava o poder de Deus e o colocou como o segundo homem mais importante do Egito. Associado a isso, a Bíblia diz que José recebeu o nome Zafenat-Paneia e se casou com uma mulher egípcia chamada Asenate, filha de Potífera, um dos mais proeminentes sacerdotes do Egito. Mas então, qual é o significado desse nome Zafenat-Paneia? Bom, a interpretação mais popular entre os estudiosos é que o nome Zafenat-Paneia significa Deus fala e ele vive. Uma variação dessa interpretação diz que o nome significa Deus disse, ele viverá. Alguns intérpretes judeus também sugerem que esse nome significa o revelador de segredos. Essa interpretação, inclusive, está presente na obra Antiguidades Judaicas de Flávio Joséfo. E parecida com essa interpretação é aquela que sugere que o nome Zafenat-Paneia significa aquele que sabe coisas. Já outros comentaristas, por sua vez, defendem que o significado do nome Zafenat-Paneia estava relacionado à função que foi designada a José no Egito. Dessa forma, eles indicam que o provável significado do nome egípcio é aquele que alimenta a terra dos vivos. Mas há também outras sugestões de interpretação para o nome Zafenat-Paneia, como por exemplo, é este que vive, ou então o cabeça da sagrada sociedade de mágicos. Mas parte da dificuldade em determinar o significado de Zafenat-Paneia tem a ver com o fato de que esse nome é a forma hebraizada do nome egípcio original. E o que isso significa? Isso significa que esse nome provavelmente é uma transliteração de um nome egípcio. Só que o problema é que nunca foi encontrado qualquer nome egípcio que possa corresponder de forma apropriada à forma hebraica de Zafenat-Paneia. Então a verdade é que qualquer comentário honesto sobre essa questão necessariamente tende a admitir que não é possível determinar com exatidão o significado do nome Zafenat-Paneia. De fato, há várias sugestões, mas não sabemos qual é a mais correta ou se pelo menos alguma delas está mesmo correta. Porém, tem algo muito interessante que precisamos considerar aqui e eu vou dizer para você o que é. Mas antes, eu quero dar um recado rápido para você que quer aprender a palavra de Deus de forma simples, clara e objetiva e sem aquelas palavras difíceis, sabe? Eu quero te convidar a estudar conosco em nosso curso de teologia online. Nele você irá aprender para nunca mais esquecer todas as principais doutrinas bíblicas.
Bom, voltando ao nosso estudo, eu disse que havia algo muito interessante que nós precisamos considerar nessa história em que José recebeu um novo nome no Egito. Isso porque mais importante do que saber o significado do nome Zafenat-Paneia é entender que esse nome não fez de José um pagão. Como nós já falamos, o nome Zafenat-Paneia foi dado a José por Faraó, que era um homem que não apenas foi educado na religião egípcia, mas ele próprio era um elemento fundamental do paganismo do Egito. Isso porque os faraós tinham status de deuses, ou seja, eles eram considerados divindades vivas. E quando o faraó deu a José o nome Zafenat-Paneia, nós sabemos que isso aconteceu em conexão com sua percepção de que José agia sob o poder divino. Mas não é possível saber em que nível ele reconheceu o verdadeiro Deus de Israel. Na verdade, o fato de o faraó do Egito admitir que sobre José estava o Espírito Divino não significava necessariamente uma confissão monoteísta. Então aqui, sem dúvida, há algumas semelhanças entre José e outro personagem muito conhecido do Antigo Testamento, o profeta Daniel. Isso porque ambos prosperaram numa terra estranha, ambos ocuparam posições de muita honra e ambos receberam nomes estrangeiros, sem que com isso abandonassem a sua fé no Senhor. Então, apesar de José ter recebido um nome provavelmente pagão no Egito, ele jamais aceitou a religião pagã. Ele permaneceu fiel a Deus por toda a sua vida e jamais perdeu a esperança de que em breve Deus haveria de cumprir sua promessa a Abraão de que daria uma terra à sua descendência. Além disso, certamente José sabia da profecia que dizia que seu povo seria reduzido à servidão numa terra estrangeira. Para quem não se lembra, muitos anos antes de José ir parar no Egito, Deus falou a Abraão o seguinte: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo, sairão com muitos bens. Por isso a Bíblia diz que mais tarde, os ossos de José foram levados do Egito por Moisés, porque esse era o seu desejo, conforme nós lemos em Êxodo, capítulo 13 e versículo 19. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. E isso é tudo o que podemos falar sobre o significado do nome Zafenat-Paneia. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu comentário e também compartilhe o vídeo com mais alguém para que outras pessoas possam conhecer essa interessante história bíblica.